Ai, tá sendo muito difícil ler esse livro, gente. Eu estou lendo uma biografia de Hitler. Ela foi escrita por Ian Kershaw. Não estou com o livro físico aqui porque eu estou lendo no Kindle, né? Mas eu vou deixar a capa dele aqui para vocês verem. E para mim tem sido muito difícil ler este livro. Não por ter um certo asco da personalidade em questão, porque realmente eu tenho, né? E é difícil quem não tem. Mas porque o momento nosso, propriamente dito, é muito difícil para ler e para explicar por que essa relação é complicada, o momento com a leitura. É importante explicar qual é a abordagem que este autor dá nesta biografia. Desde o prólogo ali, né, desde a introdução, ele já explica que o principal motivo dele ter feito o estudo e ter escrito o livro é entender por que Hitler se tornou Hitler. Quais foram os fatores que fizeram, né, com que uma pessoa aparentemente comum, totalmente incompetente em qualquer coisa que ele já tentou fazer na vida, um ser quase à margem da população, à margem da sociedade, não marginal no sentido moderno, mas à margem porque ele não tinha função, ele não tinha feito nada de relevante. E este camarada se tornou uma das personalidades mais impactantes da história da humanidade. Já faço uma ressalva aqui que o posicionamento ideológico do autor é muito óbvio, né? Ele é uma pessoa de esquerda, assim, já dá para você perceber isso bem rápido, não é difícil. Só que a riqueza de abordagem dele, e ele tenta fazer uma abordagem também muito para o lado psicológico e sociológico, é muito interessante. E tem fatos sobre a vida de Hitler, sobre a ideologia, a maneira como ele pensava, que são muito difíceis de esconder, mesmo que eles sejam meio estranhos para as pessoas de esquerda. Primeiro que eu acho que categorizar Hitler como esquerda e direita já demonstra a burrice de quem está tentando fazer a tarefa. Porque ele não se encaixa bem em nenhum dos espectros. Ele tem características de um e de outro. Então, a visão dele da vida não se encaixa exatamente no que a gente pode dizer, sei lá, que é uma direita, esquerda, extrema esquerda, não dá. Mas ele tem fatores que são similares de um e de outro. Hitler nitidamente era um socialista. Ele era um cara que acreditava num bem coletivo acima dos bens individuais. Obviamente, não acima dos dele, porque a visão dele prevalecia, como é o caso de todo tirano. Ele colocou toda a população, né, mesmo os empresários ou qualquer outra população específica, qualquer grupo específico, de quatro, refém dos interesses do Estado. E lógico, os interesses do Estado concordam com o interesse dele. E nessa investigação do porquê Hitler se tornou Hitler, é muito interessante perceber que a primeira coisa, pessoas sem muita função na sociedade tendem a se tornar revolucionários. Hitler era nitidamente um revolucionário. Ele se tornou esse tipo de pessoa desencaixado da sociedade, mas cheio de ressentimentos. Ele teve uma família relativamente boa, era uma família normal, mas ele tinha muitos ressentimentos com relação à condição dele. E é óbvio que é o fator que mais me preocupa e já começa a virar para o nosso cenário de hoje, esta visão sobre quem é o culpado das suas mazelas. Hitler não odiava os judeus como uma raça específica. Ele não era apenas um racista. A questão dele separar a raça é porque ele começou a ver naquela raça os motivos das mazelas que ele sentia. Hitler via os judeus como uma classe capitalista e exploradora dos alemães. E não é muito difícil de entender essa visão dele, porque os judeus eram a maior parte dos banqueiros da Alemanha e era a maior parte dos comerciantes da Alemanha. Então, a classe que faturava, que vendia, que lucrava mais, era, não sei se em grande maioria, mas era bastante configurada ali com pessoas judias. A Primeira Guerra Mundial fez com que a Alemanha se tornasse um país completamente devastado e destruído economicamente. Então, logo após esse período, os alemães começaram a procurar culpados, né? E como todo ser humano, é muito difícil a gente virar e olhar para nós mesmos e decretar que nós somos os culpados da maior parte, ou talvez de todos os nossos problemas. Todos, eu não sei, eu acho que a maioria de nós não são culpados por todos os problemas em suas próprias vidas, mas que a gente tem parcela de responsabilidade na maior parte deles, isso é óbvio. E que a parte que nos compete preocupar é
a parte em que nós somos responsáveis, isso também é óbvio. Mas na cabeça de um revolucionário, principalmente de jovens, deslocados da sociedade, sem função na sociedade, é muito normal que eles comecem a conjecturar e dificilmente eles vão olhar para os próprios problemas, defeitos e pecados. E aí entra um fator muito severo, que é o tal do pecado original. Eu não sei o que você pensa com relação a pecado, a cristianismo, o que for, mas não importa a sua visão. A explicação do pecado original, a visão de que nós temos uma mancha que nos força a nos achar conhecedores do bem e do mal, definir o bem e o mal, é óbvia. É uma coisa até difícil de se negar quando a gente vê esse tipo de comportamento, principalmente entre revolucionários. Quando você vê uma pessoa culpando uma determinada classe sobre todos os problemas que te causam, né, que são causados na sua vida, é muito óbvio que esse desvio da alma humana, ele é assim, patente, ele transparece. Negar isso é praticamente negar a realidade do jeito que ela é. E aí é que entra a minha dificuldade de ler isso, porque não essa raiva ou essa dificuldade de ver a maldade humana, porque isso até que eu não tenho. Infelizmente eu já estou meio dessensibilizado para isso. Agora, quando a gente vê a história do nazismo, é impossível a gente não assimilar, não entender que este trajeto está acontecendo novamente. Nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão o tempo inteiro responsabilizando outras pessoas pelos seus próprios problemas. E não é que essas pessoas não tenham uma dose de responsabilidade ou que alguma explicação razoável exista e que talvez parte do que você está dizendo seja verdade. Era o caso dos nazistas. Falar que eles não tinham razão nenhuma no que estavam falando era mentira. Não que eles estavam sendo oprimidos ou que a solução que eles deram era correta. De jeito nenhum. O que tem um fundo de verdade é que realmente, entre a classe mais elevada da sociedade alemã, tinham realmente muitos judeus. Mas entre a classe mais pobre também tinha. É um negócio meio maluco. Mas isso é a definição da mentalidade revolucionária. É começar a tirar um recorte da realidade e considerar que aquilo é uma leitura perfeita e que a partir dali você é o emissário, né, da solução de todos os problemas da sociedade. Você vai construir um mundo melhor, você e os seus pares. O problema é que você e seus pares não estão no poder. E a partir dali é uma obrigação moral tomar o poder e colocar todos os seus planos em prática. Esse é o problema e me incomoda demais, né? Tem me incomodado muito ler esse livro porque nós estamos vendo todos esses fenômenos acontecer novamente. Nós estamos vendo as pessoas começarem a achar que elas são a detentora absoluta da verdade, e não só são, mas que elas têm que impor a ideologia, a visão de mundo dela aos outros a qualquer custo. E quem não concorda com elas tem que ser eliminado. E aqui eu vou fazer uma ponderação que talvez vai me fazer ser odiado, tanto pela esquerda quanto pela direita, mas eu sei que poucas pessoas me assistem mesmo, então não faz muita diferença. Isso não é uma exclusividade da esquerda. A direita já está começando a ter esse revanchismo, se é que essa semente já não sempre esteve ali presente. Mas muita gente da direita começou a ter uma visão de que o mundo seria muito melhor se as pessoas de esquerda também não existissem. Coisa que realmente é muito presente na esquerda. Toda vez que a esquerda toma o poder em qualquer lugar, qualquer pessoa que seja contrária a ela é praticamente uma pessoa contrária à vida, contrária à justiça, contrária aos bons valores, à sobrevivência de seres humanos, contrária à existência de outros seres humanos. Então, eles têm que ser eliminados, porque eles são violentos. E você não percebe que neste processo você se torna violento. Você se torna truculento e começa a querer colocar a sua visão de mundo a qualquer custo na cabeça das pessoas. E se não entrar na cabeça, você corta a cabeça fora. Então, esse tipo de radicalismo, e essa palavra tem sido muito desgastada pelas pessoas de hoje, ele me incomoda, mas não é um incômodo só de alguém que está vendo uma situação problemática em si. Ela é problemática porque ela vai resultar em coisas absurdas. E eu não consigo entender quem não vê esse tipo de mentalidade e não consegue perceber que a única diferença entre quem pensa assim e Hitler é que ele tinha meios para colocar
isso em prática. Agora eu vou levantar algumas questões aqui que as pessoas que estão muito politizadas, seja de esquerda ou de direita, devem pensar. Se você já começou a pensar que o mundo seria bem melhor se as pessoas que discordam de você não existissem, o seu pensamento não está muito diferente de Hitler. Você não consegue perceber que desejar que alguém inexista ou achar que alguém não tem direito à vida é um pensamento genocida na base. E eu estou dizendo aqui, isso não é uma particularidade da esquerda moderna. Eu até entendo que nas ações efetivas, essa truculência, no momento, está sendo mais exercida pela esquerda. Mas ela não é um monopólio da esquerda. E a qualquer momento, essa coisa pode virar. Ela pode virar porque uma ação pode gerar uma reação e talvez ela seja de igual proporção e força ou até maior. E eu fico impressionado de não ter uma gota de pensamento, vamos considerar assim, pensamento cristão, de se colocar no lugar do outro, de desejar não a danação do outro, mas a salvação daquele, mesmo que aquilo te custe. E o pior, eu vejo isso em cabeças e pessoas da própria direita ou até das pessoas que se dizem cristãs. Pessoas que se dizem cristãs pensando que a própria vida seria muito melhor se a outra pessoa não existisse. E eu não sei se vocês perceberam aqui uma certa alteração de tom de voz e tal, mas esse tema, ele tem sido recorrente. Eu não acabei de ler essa biografia, eu estou mais ou menos em 60%, 70% dela. Ela é bem grande, é interessante, né? Apesar de ter esse viés todo do autor. Mesmo sem terminar de ler, eu comecei a perceber algumas coisas que não são particularidades daquele momento. Parece que são inerentes à humanidade. Não estou falando que todo mundo é mau, mas eu estou falando que a semente do mal pode nascer em qualquer pessoa. E constantemente você tem que se policiar para isso. É isso que o cristianismo verdadeiro chama de pecado original. O mal pode estar em qualquer um. Você precisa constantemente se policiar, comparar as suas ações com a verdade, com o que já aconteceu e com muita sinceridade pensar, eu estou pensando parecido com este camarada? E eu estou falando aqui dele, do bigodinho aí, porque ele é o mais falado e é quem eu estou lendo agora, mas a lista de pessoas que foram tiranos e que se achavam os corretores do mundo, se achavam os paladinos da moralidade e da bondade, não acaba. Gente, nunca houve na história um tirano que se achasse mal. Nunca houve na história uma pessoa que, fazendo o mal, acreditasse e percebesse estar fazendo o mal. Todo ser humano que constantemente está fazendo o mal, ele acredita estar fazendo bem. Ele acredita que ele precisa continuar agindo daquela forma, porque é só assim que o mundo melhor será construído. Todos foram dessa forma. Todos, absolutamente todos. São Tomás de Aquino fala uma coisa que é muito interessante. O ser humano, ele é feito por Deus e feito para Deus. Ou seja, nós fomos programados para buscar o bem. Nós fomos programados para contemplar o bem. Então, o ser humano, ele sempre vai buscar o bem. Nós fazemos o mal por acidente. Não é uma coisa que a gente acredita estar fazendo, pelo menos não naquele momento. Então, todos os seres humanos acreditam estar fazendo a coisa certa no momento em que fazem. Agora, eles podem estar enganados. Eles podem estar fazendo o completo oposto, acreditando que são os defensores do bem, da justiça, de todos os valores benéficos. Então, o que nós temos que constantemente estar colocando em prática? Uma reflexão, uma autorreflexão, uma autoavaliação e confrontar as suas ações, as suas visões com a realidade, com o que realmente é o bem. Ah, mas como eu investigo o bem? Olha, investigar o bem, a verdade e todos os valores bons tem que ser por confronto dialético. E você tem que ampliar o seu imaginário para perceber se aquela ação sua dentro de uma escala maior de possibilidades, onde ela está. Se você não tem muita imaginação para pensar nas possibilidades de mal humano, você não vai conseguir se situar numa escala real. Você está usando a sua escala. E a sua escala, como nós lembramos mais uma vez, pecado original. A sua escala pode ser deturpada por você mesmo. Você pode estar mentindo e considerando que você está fazendo a coisa certa, que você está fazendo o bem. Por quê? Porque dentro do espectro que você consegue imaginar,
Todas as outras ações foram más. A sua é boa. É muito comum as pessoas de esquerda considerarem que Hitler era de direita porque ele era um opositor ao bolchevismo. Ele era um ferrenho, disputante ideológico com Stalin. Hitler e Stalin não eram antagonistas. Eles eram, na verdade, concorrentes. Eles não eram opositores. Os dois estavam tentando fazer a mesma coisa. Só que eles perceberam que se nós dois estamos disputando o mesmo território, em algum momento a gente vai colidir. Mas não é que um projeto era completamente antagônico ao outro. E se um era bolchevista, um era esquerda, o outro, por definição, era direita. Não é assim que funciona. Eram dois projetos socialistas tentando colocar a sua mentalidade imbecil, a sua mentalidade egocêntrica em prática na Europa inteira. Eu acho que um foi muito mais inteligente que o outro, que foi Stalin. Agora, considerar que por um ser de esquerda, nitidamente, e se colocar como marxista, apesar de alguns marxistas não aceitarem, porque quando o filho é feio, é difícil achar um pai. Mas você percebendo que um é de esquerda e se coloca como esquerda, o outro é de direita, então. Não existe isso. E, na verdade, é até difícil de considerar Hitler de esquerda ou de direita, como eu já disse, porque ele tem características de um e de outro. Agora, por exemplo, Hitler se importava com religião? Hitler nunca se importou com religião nenhuma. Ele se considerava um emissário divino, assim como a maioria dos brasileiros, católicos ou evangélicos de IBGE, acreditam que Deus está, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho tudo isso e tal. Qual é a doutrina que você acredita? Qual a visão que você tem? Eu não sei, mas eu sei que Deus está comigo, eu tenho muita fé. A maneira como Hitler pensava divindades, Deus, era exatamente como o brasileiro médio hoje pensa. E não tem absolutamente nada a ver com uma posição firme em relação a direita, esquerda, cristianismo, catolicismo, evangélicos, não importa. Na luta dele pelo poder, ele fez acordo com quem precisava. Com qualquer pessoa que aparecesse e fosse forte e ele precisasse fazer um ajuste, ceder a algumas coisas. E, lógico, muita gente idiota também acreditou nos projetos dele. Não conseguiram perceber a raiz genocida que estava naquele discurso e o apoiou. Assim como várias pessoas que têm discursos violentos e problemáticos hoje estão sendo apoiadas porque ainda o projeto não foi executado. Ele não foi colocado em prática, porque a pessoa ainda não está no poder. Ela ainda não tem os meios de executar. Quando ela tiver os meios, ela vai ser uma pessoa genocida? Você não sabe. Se você tem ideias de que você é superior ao outro, ou se você tem ideias de que você é inferior e o outro está te oprimindo, ninguém pensa que é inferior, mas na verdade ele pensa que o outro está oprimindo, que ele tem mais meios, que ele tem privilégios e que por isso essa pessoa tem que ser eliminada ou ela tem que ser extremamente prejudicada. Isso começa por desumanizar as pessoas. E é exatamente o que nós estamos vendo hoje. Os projetos de desumanização do grupo contrário, eles acontecem. E na maioria das vezes eles acontecem dos dois lados. Eu acho que eles acontecem mais no grupo da esquerda, com relação à direita, mas não quer dizer que o lado oposto também não vai fazer. O que eu estou percebendo nessa leitura, e foi por isso que eu comecei a ler esse livro, é entender que este processo de formação de uma mentalidade genocida e assassina, ele não é particularidade de um lugar ou de outro, de uma época ou de outra. Ele é inerente ao ser humano. Um ser humano que já tem ali, lógico, uma personalidade psicopática, sociopática, e soma a isso dificuldades do meio, problemas sociais e uma restrição de imaginação. Que ele começa a ver um grupo como o problema e, a partir dali, exterminar esse problema, de qualquer meio que seja, é até uma obrigação moral. Não é mais só uma possibilidade, mas é uma coisa que ele tem que lutar. Por quê? Porque lutar por um mundo melhor é lutar para excluir aquelas pessoas do seu meio e da sua convivência. Tome sempre cuidado em ter um programa ou um projeto de mundo melhor. Por mais que isso seja um impulso humano, pensar na sociedade melhor, no que é o bem, no que é o correto, não queira impor isso aos outros. E eu sei que algumas pessoas vão fazer isso de qualquer forma. É por isso que isso me deixa preocupado. Porque eu não sei se os projetos de mundo melhor que estão sendo colocados em prática hoje podem ser interrompidos. Eu não sei se vai fazer alguma diferença e eu não sei onde eles vão chegar. O que eu imagino e o que me deixa preocupado é que eles podem chegar em qualquer lugar. Você sabe se a pessoa que está ali
colocando aquele tipo de projeto de eliminação ou de desumanização das pessoas opostas a ele, se eles vão colocar isso mesmo? Até onde essas pessoas irão tornar esse mundo melhor, excluindo essas pessoas da convivência? É colocar na cadeia? É colocar num campo de concentração? É exterminá-las da vida mesmo? Você não sabe. Eu não sei. Eu não gosto de jargões e lugares comuns. O discurso extremista, o radicalismo político, a polarização. Para mim, esses termos todos são tudo mais do mesmo e eles não necessariamente estão fazendo a coisa andar no debate. A questão é, existe sim um bem e ele é supremo, ele é absoluto. E você pode sim ir em busca dele, mas você pode ir individualmente. Você pode ir por conta própria, sozinho. E se alguém quiser ir com você, ótimo. Se você pode influenciar as pessoas a buscar o bem, ótimo, mas nunca forçá-las. Nunca chegar ao ponto de decidir se alguém pode ou não viver, se alguém pode ou não falar, se alguém pode ou não discordar de você, porque você discorda dela. Buscar o bem, buscar fazer a coisa certa, buscar as ações justas é até uma certa obrigação do ser humano. Agora, impor o que você acha certo ao seu meio, isso aí já começa a ser uma certa forma de tirania. Não importa se tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas do seu lado. Impor o que você deseja aos outros por meio da força, às vezes por meio da ameaça, isto não é mais uma ação positiva. Tome muito cuidado para o que você mais critica no grupo oposto não começar a ser o seu meio de ação. E isso está acontecendo com a constância avassaladora. É impressionante. Eu queria fazer esse vídeo quase como um desabafo, na verdade. Eu não tenho perspectiva de que esse cenário melhore. Eu estou rindo quase que de nervoso, porque é muito difícil. É muito difícil ver como as coisas estão caminhando. É muito difícil de ver que a ignorância, a burrice, e uma burrice que leva à intolerância, uma burrice que leva à violência, à agressividade, ela é presente no ser humano. Ela não é exclusividade de esquerda ou de direita. Pode ser que em algum momento isso está mais presente num grupo ou em outro, ou seja lá o que for, mas isso não é exclusividade de um grupo político ou de uma vertente política, de uma visão política. Isso é inerente ao ser humano. É por isso que cada ser humano tem que dar a dose de solução em si próprio. Cada pessoa tem que corrigir em si próprio os problemas. E a dificuldade que é fazer essa autocrítica é o que me faz concluir que este vídeo meu, ele só servirá de alguma coisa em quem assistir e tentar fazer essa autorreflexão. E eu sei que serão pouquíssimas pessoas. Então, eu desejo o bem para todos que vejam. Eu desejo o bem para todas as pessoas do mundo inteiro. Eu também desejo o bem para mim mesmo, mas eu espero o pior. Eu estou esperando o pior. E até por ser cristão, eu não acredito em solução das coisas. Eu acredito que a gente resolve um problema e cria 3. Eu acredito que quanto menos o ser humano tenta decidir coisas e decretar coisas, principalmente socialmente falando, decretar coisas para os outros, eu vejo que talvez esse seja o caminho. E quando alguém começa a querer decretar o certo e errado para todo mundo, isso começa a ser um problema. Eu lembro de uma frase maravilhosa do Chesterton, na biografia de Santo Tomás de Aquino. Ele fala que é muito plausível um rei tentar ser santo, mas você nunca verá um santo tentando ser rei. Porque o poder, ele, dentro de uma mente bondosa, humilde, ele dá uma responsabilidade, um problema imenso. Ninguém deseja o poder sendo bonzinho e positivo. Se uma pessoa deseja o poder, é porque algo de maléfico já há naquela visão. Se você toma decisões, responsabilidades, não porque é a melhor coisa do mundo tomar, mas porque você é incitado e forçado a tomar. Se você estiver num posto de liderança, se você está liderando uma família, de uma empresa, mas isso não deve ser desejado, porque é muita responsabilidade. Você lidera uma família, você tem todas as almas ali na sua responsabilidade. A salvação daquelas pessoas, a vida daquelas pessoas está também nas suas mãos. Quando você lidera uma empresa, o emprego e a vida de muitas pessoas ali depende de você. Desejar isso a todo custo não é saudável, não é louvável. Você pode até ter o que fazer, porque não tem outra opção. Para onde você quer chegar, você precisa daquilo. Mas não é louvável você desejar isso. E é muito difícil ver uma boa pessoa tentando adquirir o poder para decidir algo sobre a vida dos outros. Isso não é normal. Então, pessoal, o que fica aqui desse longo desabafo meu, se você ainda está aqui, sejam um pouco mais humildes, sejam pouco exigentes com os outros e muito exigente consigo mesmo. Isso eu acho que é um bom caminho
pra gente tentar fazer o bem na nossa esfera de atuação. Tenha menos planos de bem universal, de bem humano total, de bem da humanidade, deseje muito menos o bem da pessoa da África e comece a desejar o bem da pessoa que está próximo de você. Tenha menos projetos de mundo melhor e planeje um ser humano melhor, você mesmo. Comece assim, eu acho que é um bom caminho para a gente, pelo menos, minimizar os impactos que eu acredito que esse tipo de ideologia nefasta e adjacências vai ter nos próximos dias, meses e anos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui. Se você assistiu até aqui, eu acredito que você tem que se inscrever nesse canal, porque me aguentar aqui nesse longo desabafo é um sinal que você gostou. Encaminhe também esse vídeo para grupos e tal, que talvez as pessoas assistam e tirem reflexões sobre isso. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.